Amigos do Mosaico, não é todo dia que nós temos a oportunidade de entrevistar um colaborador do Mosaico. Aliás, um colaborador de longa data. Vocês provavelmente lembram lá atrás de um quadro que nós tínhamos no nosso programa com o Moré Ventura. Bom, o Moré Ventura não existe mais. O que existe agora é o Rabino Ventura, que vem ao nosso programa trazendo uma novidade bastante especial, que é um livro que ele escreveu. Eu não vou fazer aqui um spoiler, eu vou deixar ele contar. Rabino Ventura, muito obrigado por nos dar um pouquinho do seu tempo para nós conversarmos sobre um livro que eu acho que vai interessar muita gente. É um grande prazer estar aqui com você, Rony, com os nossos amigos do Mosaico novamente. E vamos lá, vamos conversar sobre o livro Descobrindo a Face Oculta da Torá. Bom, claro, quando a gente fala em face oculta da Torá, a primeira coisa para um leigo ele deve estar falando de cabala, ele deve estar falando de alguma coisa de difícil compreensão. Só pessoas muito iluminadas podem entender. É o caso? Eu digo que para chegar a essas informações não foi fácil, realmente não foi fácil. E exige um preparo, exige um conhecimento prévio dos instrumentos de estudo judaicos. Porém, eu escrevi ele de uma forma acessível para o leitor leigo. Nós, conversando antes da entrevista, estávamos falando sobre de que maneira a quantidade de letras se relaciona com o texto, a quantidade de palavras se relaciona com a parshá. Conta um pouco para a gente o que isso quer dizer, como é que isso funciona, porque isso parece surpreendente. Pois é, então vamos lá. Nas primeiras páginas do livro, eu conto algo muito interessante em relação à forma como o escriba é chamado na cultura judaica. Ele não é chamado de escriba, ele é chamado de sofer, e o termo sofer significa contador. Kotev é escriba. Aí o Talmud pergunta, mas por que os escribas são chamados de sofrim, contadores? E a resposta é, porque os antigos escribas contavam as letras da Torá. Em uma compreensão simples, isso é compreendido como o cuidado que eles tinham para não errarem na escrita das palavras. Mas em uma compreensão um pouco mais sofisticada, isso significa que o número de letras dialoga com o conteúdo tratado. Quer dizer que nós temos o contador, que é o contador de histórias, e nós temos o contador, que é o contador das letras, com um outro significado possivelmente. Exato. Assim como no português, no hebraico também os dois termos, ou os dois assuntos, contar, se aplicam tanto a histórias quanto a números. Muito bem. O que foi mais surpreendente nesse trabalho que você fez? Muitas coisas. Conforme eu te falei antes da gente começar a filmagem, 90% desse livro eu não sabia antes de escrever. Então, ele é todo surpreendente para mim. Mas tem uma parte que foi uma das últimas que eu escrevi. Eu estava, inclusive, na Paraíba, em Campina Grande. O livro estava pronto e, de repente, eu tive uma intuição. Eu falei, eu vou contar o número de letras dos primeiros versículos da Torá. E veja como é quase explícito que eles têm uma mensagem. Então, vamos lá. Os primeiros versículos da Torá dizem Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra, e etc e tal. Vamos contar as palavras? Primeiro versículo. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. 7 palavras. 7 palavras, iniciando o ciclo de 7 dias, que vai terminar no dia sagrado, o Shabat. Segundo versículo, 14 palavras. Primeiro versículo, 28 letras. 7, 2 vezes 7, 14. 2 vezes 14, 28. Segundo versículo, 52 letras, que é o número de semanas do ano. 5 vezes 7 vezes 52, 364.
Então, de repente, eu percebi, eu falei, opa, esse texto, o número desse texto está dialogando com o conteúdo. Ele está falando de tempo. E por que tempo? Porque o tempo é a dimensão mais sutil da existência. Qual que é a diferença da existência espiritual para a existência material? A primeira diferença, tempo. Como que se explica o tetragrama sagrado, o nome de Deus de 4 letras? Aquele que a gente não pronuncia. Se explica como sendo formado por 3 palavras. Hayá, foi, Rovê, é, e Rie, será. Então, por que o nome de Deus é relacionado com o tempo? Porque a primeira manifestação do eterno na realidade é através do tempo. E aí a gente vai ver essas marcas do tempo, dos períodos do tempo já nas entrelinhas do primeiro dia da criação. Eu posso te dizer que eu não vou dizer que eu estou arrepiado, mas eu estou muito impressionado com o pouco que você está me contando, dizendo, bom, tem uma leitura superficial que a gente pode fazer, então Deus criou o céu e a terra e tal, mas aparentemente tem uma segunda leitura que exige um pouco mais, vamos dizer, de preparo, exige um pouco mais de raciocínio. O livro facilita isso? O livro torna a compreensão? Sim, absolutamente sim. À medida em que, em primeiro lugar, o livro comprova, de novo, aqui não há argumento de autoridade, o livro comprova que existe uma dimensão oculta nesses textos. E além disso, como eu sou educador e você falou muito bem, Moré Ventura, professor Ventura, eu sempre faço questão de transmitir para os meus alunos e leitores a forma como estudar. Como é que a gente chega na compreensão. E tem muito disso no livro. Então, um dos exemplos mais maravilhosos é o seguinte. Toda vez que o texto faltar alguma informação importante, faltar algum nome e etc., desconfie que ali você tem o indicativo do sod. Ali você tem um segredo. Então, se você quiser, eu te conto um aqui. Fantástico. Só um instante. Pois não. O mosaico volta já já. Quando nós interrompemos a entrevista com o Rabino Ventura, ele ia contar um segredo. Eu falei, dá um instantinho para a gente se preparar melhor para isso. Rabino, me conta um segredo aí. Então, vamos lá. Quando a gente está nas vésperas do dilúvio, existem 2 passagens que dialogam entre si e que é muito curioso. A primeira passagem, Elohim, Deus, fala para Moisés que ele tem que construir a arca. Fala as dimensões da arca, fala o número de animais que ele tem que colocar na arca, não se refere aos animais puros, somente aos animais em geral. E a fórmula é assim, e disse Elohim, e disse Deus para Moisés, tal, 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 e termina esse trecho dizendo assim, e fez Moisés conforme ordenou Elohim. Imediatamente depois, como se fosse uma réplica com algumas alterações. E falou o Eterno para Moisés, faça isso, 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 coloque 2 animais dos impuros na arca e 7 dos puros, porque eu escolhi você por você ser justo, e etc e tal. E termina o trecho dizendo, e fez Moisés conforme o Eterno falou. Novamente. De novo. Só que aqui é o Eterno e aqui é Deus. É muito estranho. Muito bem. Eu estava observando aquele trecho e eu reuni 2 números introdutórios que são 7 dias de inserção dos animais na arca e 40 dias de chuva. E eu tive um insight. Eu falei, e se isso for uma indicação às 40 semanas da gestação? E os 7 dias iniciais, quando ele coloca os animais na arca, poderia ter alguma relação com a inseminação, os 7 dias férteis da mulher. Muito bem. Então, eu tive, de novo, um insight. E eu decidi contar o número de letras desse trecho introdutório que ele gritava para ser analisado pela semelhança com o trecho anterior. E quantas letras ele tem? Pasme, 271, que é o valor numérico da palavra Herayon, que significa
gestação. 9 meses, 9 vezes 30, 270, e o dia seguinte, ao dia do nascimento, 271. Bom, gente, como vocês podem ver, é surpreendente, é diferente o trabalho que o Rabino Ventura fez nesse livro que ele lançou e que ele está me contando, que já está indo para o prelo novamente, segunda impressão, a primeira já se esgotou. Rabino, vamos mostrar uma vez aqui para vocês, Descobrindo a Face Oculta da Torá. Eu acho que essa é uma leitura que realmente vale a pena. Eu gostaria de continuar conversando, eu vou ter que fazer isso fora do programa com você. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de conversar com você. Eu que agradeço, eu fico muito feliz em conversar contigo e estar aqui no Mosaico, programa muito valioso, muito querido, e fico muito feliz também por ter essa oportunidade de compartilhar esse conhecimento inusitado que eu recebi. Posso deixar aqui o nome da lojinha para fazer a compra? Pode. Ok. Davar Artigos Judaicos. Ok. Davar Artigos Judaicos, você coloca lá no Google e aí vai ter um monte de produtos, inclusive o livro, e comprando na Davar vai receber uma dedicatória minha. Ótimo. Mosaico volta já já.